Fala aí, gente linda! Só alegria? Galera, segunda aulinha hoje, vamos falar de conjuntos, tá? Fazer uma revisãozinha aí do que tá caindo de conjuntos nos últimos 3 anos. Não é muito extenso, a matéria de conjuntos não é uma coisa que está caindo com muita frequência, então é uma parte bem curtinha ali, só das operações, a gente trabalhar com o diagrama de Venn ali, certo? Galera, não esqueçam de fazer o formulário, tá? Ontem já teve o formulário na descrição, hoje vai ter formulário de novo na descrição para a gente fazer a correção dele na sexta-feira. Beleza? Bora pra aula? Roda a vinheta. Bora lá então, galera, vamos falar aqui de conjuntos. Então eu vou fazer primeiro um resuminho bem rápido, só da definição aí do que é conjunto, do que é, para não ir aleatório assim. Galera, então rapidinho aqui, ó. Conjunto, gente. Agrupamento ou coleção finita ou infinita de objetos, tá? Então cada objeto é chamado de elemento, beleza? Então a gente vai ter um conjunto, um agrupamento, uma coleção de objetos que são elementos. Normalmente a gente vai denotar por letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, seja A o conjunto de vogais do alfabeto, então o nome do conjunto é conjunto A, seja B o conjunto dos países da América do Norte, seja C o conjunto dos números ímpares positivos, né? Eu esqueci de colocar os positivos. Tudo bem? Então, o conjunto, quando a gente fala de conjunto, não é só conjunto numérico, existem conjuntos de várias coisas, tá? Então, por exemplo, o conjunto A ali seria o conjunto das vogais do alfabeto. Então, os elementos é A, E, I, O, U. O conjunto B, seja B o conjunto dos países da América do Norte. Então, quem são os elementos do conjunto B? Canadá, Estados Unidos e México. Seja C o conjunto dos números ímpares. Aqui faltou positivos, tá, gente? Quem são os ímpares positivos? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim vai. Então, você observa que o conjunto A, por exemplo, ele tem 5 elementos. A, E, I, O, U. Certo? Ele é finito, só tem 5 elementos. Os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, certo? Então, são 3 elementos. Já os ímpares infinitos, né, os ímpares são infinitos. Os ímpares positivos ali são... Então, o conjunto pode ser finito ou infinito. Tudo bem? Como que a gente descreve um conjunto? A gente pode listar os elementos entre chaves assim, ó, da primeira descrição. Ó, conjunto A igual a I, O, U. Né? O conjunto B igual a Canadá, Estados Unidos e México. E o C aqui, os ímpares positivos. Aí quando é infinito, gente, sempre terminar aqui com 3 pontinhos, tá? Certo? Eu posso descrever através de uma propriedade, aí a gente descreve o quê? Então aqui, eu coloquei um exemplo genérico aqui, né? M igual, quem é o conjunto M? X. Esse tracinho aqui, gente, tal que, certo? Então tal que X tem a propriedade P. Então, por exemplo, o conjunto A, quem é o conjunto A? São todos os elementos X, um elemento qualquer, tal que X é a vogal de um alfabeto. A vogal do alfabeto. Então, ali X, o K, o T são variáveis, tá, gente? Então, eu quero todos os elementos X, tal que X é um vogal do alfabeto. Ou eu quero todos os elementos K, no conjunto B aqui, tal que K é um país da América do Norte. Eu quero todos os T's, tal que T é um número ímpar. Tudo bem? Então, variáveis ali. Beleza? Ou eu posso, que a gente vai usar bastante, representar pelo diagrama de Venn. Eu representei só o conjunto A aqui, né? Que é uma representação mais gráfica. Então, aqui, o A, né, o conjuntão aqui, o A fora, e os elementos eu coloco aqui dentro A, B, A, E, I, O e U. Tudo bem? Que são as vogais do alfabeto. A gente vai usar bastante o diagrama de Venn para resolução de exercícios, tá bom? Galera, outra coisa. Uma questão que a galera tem muita dúvida, o pertence, né? Então, esse símbolo aqui, gente, é o símbolo de pertence, e se você riscar é não pertence. Galera, a pertinência, né, é uma relação de elemento e conjunto. Então é se o elemento pertence ao conjunto ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, o E, ele pertence ao A porque ele é uma vogal, então ele está listado ali no A, né? O R já não pertence a A, porque R não é uma vogal. Os Estados Unidos pertence a B, porque é um país da América do Norte. O Brasil não pertence a B, porque ele é um país da América do Sul. 243 pertence a C, porque ele é um número ímpar. 1024 não pertence a C, porque ele não é um número ímpar. Então, tá vendo? É uma relação entre elemento e conjunto. A galera confunde muito com contido, que é
aquele Czinho comprido assim, né, ó. Certo? Aí se você fala assim, B tá com os Estados Unidos tá contido no B? Não, isso aqui tá errado. Porque o contido, gente, é uma relação entre conjuntos. É uma relação entre conjuntos. E os Estados Unidos, ele é um elemento. O B é um conjunto. Os Estados Unidos é um elemento. Então não posso usar o contido. Tem que usar o pertence. Porque pertence, sim. Pertence é uma relação entre elemento e conjunto. Tudo bem? Aí tá certo. Então, tomem cuidado para não usar pertence onde é contido e contido onde é pertence. Tá bom? Vamos lá, o que mais que a gente pode falar aqui? Galera, conjunto vazio. Né? Conjunto vazio aí. É um conjunto sem elementos. Aí é usado esse símbolozinho aqui, né? Ó. Certo? Conjunto universo. Galera, conjunto universo a galera confunde bastante. Então pensa assim, conjunto universo é todos os elementos. Quando a gente vai desenvolver um assunto, um problema, certo? A gente vai trabalhar em cima daquele conjunto. Então eu já vou falar aqui, a gente vai mais pra frente eu já vou mostrar o que é para vocês. Se eu falar para vocês que o conjunto do universo é os naturais. Então toda a resposta nossa tem que ser dada nos naturais. Porque é o conjunto do universo, é um conjunto onde eu estou trabalhando e desenvolvendo o meu problema. Tudo bem? Então, conjunto universo é o conjunto, né, onde eu estou trabalhando um certo problema. Todos os elementos ali que estão sendo trabalhados. Certo? Eu falei aqui sobre a questão do contido, deixa eu só... Quando que um conjunto, gente, está contido em outro, né? Por exemplo, eu pego aqui o conjunto A. 0, 1 e 2. Aí eu pego o B, que é o 0, 1, 2 e 3. Certo? Todos os elementos do A estão no B. Então eu posso falar que o A está contido no B, ó. Tá vendo? É como se, ou senão eu posso falar que A é um subconjunto de B. Tudo bem? Então eu posso falar ou A está contido no B, ou A é um subconjunto de B. Legal? Dá para perceber bastante pelo diagrama de Venn. Né? Porque se eu pegar aqui, ó, 0, 1, 2 e 3, que é o B, o A ele tá no desenho, né? Você consegue notar que o A está aqui dentro do B, né? Ó. A gente consegue falar que A é um subconjunto de B, ou A está contido no B. Mas tá vendo? É a relação entre conjuntos. Fechou? Importante também, galera, operações. Vocês saberem o que é união, o que é intersecção, o que é diferença. Ó, união, denotado aqui então, galera, pelo Uzinho, né? Ó, A união B, certo? Notação formalzinha, galera. São todo... Quem que é A união B? Todo X que pertence a A ou X pertence a B. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, conjunto 1, 2, 1, 2, união com 3, 4. Quem que dá? 1, 2, 3, 4. Então, basicamente é unir os dois num só. Né? Conjunto 1, 2, um conjunto 1, 2, 3, 4. Quem é a união? É um 1, 2, 3, 4 mesmo. Vou juntar os dois. Professor, mas não repete 1 e 1, 2. Não. É um elemento só. Certo? 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Quem é a união desses? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Todos os elementos aqui, ó, esse aqui pertence a A ou pertence a B. Pertence a A. Pertence a A ou B. Pertence a A ou B. Então é ou. Fixa bem aqui, ó. Ou. Tá? A união ou pertence a um ou a outro. Não precisa pertencer aos dois ao mesmo tempo. Tá? E aqui a união de 1, 2 com o vazio é o próprio 1, 2. Tudo bem? Intersecção. Agora sim, ó, tem que pertencer, ó, a anotação de intersecção, né? Aquele U ao contrário. X pertence a A e X pertence a B. Então tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Exemplos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Quais são os elementos que pertencem a esse e a esse ao mesmo tempo? 2, 3 e 4. 1, 2 e 3, 4. Tem elementos que pertencem juntos aqui, né? Ao mesmo tempo? Não. É vazio. Não tem elementos que são do A e do B ao mesmo tempo. Né? 0 e 1, 0, 1, 2, 3 e 4. 0 e 1. Ele pertence aos dois ao mesmo tempo. 1 e 2 e vazio. Vazio, porque né, o vazio não tem elementos, então conjunto sem elementos. Não tem nem como fazer ali. Galera, se você faz uma intersecção e ela dá vazia, a gente pode falar que A e B são conjuntos disjuntos. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui são dois conjuntos disjuntos. 1, 2 e 3, 4. Então, caso você veja um enunciado, dado dois conjuntos disjuntos, você sabe que não tem intersecção entre eles.
certo? E tem a anotação aqui, a outra diferença, que é a terceira e última. Última não, vou falar de mais uma que eu não coloquei aqui, que é importante. A diferença entre conjuntos, né? Então, o que é A menos B? Quando x pertence a A e x não pertence a B. Então, E, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O x tem que pertencer ao A e, ao mesmo tempo, não pertencer ao B. Então, por exemplo, aqui. 1, 2, 3, 4 é o A. 3, 4 é o B. Certo? Quais são os elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B? 1, 2. Como que eu gosto de fazer? Né, na hora de fazer assim mesmo, de montar. Então, por exemplo, pega aqui o A, ó. Vamos supor que o A seja 2, 3, 5 e 7. E o B seja 1, 3, 6 e 7. Então, como eu quero fazer A menos B, primeiro eu pego esse carinha aqui, o A, eu copio ele inteirinho. Ó, 2, 3, 5 e 7. Certo? E aí eu faço o quê? Agora eu vou tirar os elementos do A que estão em B. O 1. O 1 tá no B. Tem como eu tirar o 1? Não, porque o 1 nem tá aqui. Então, esquece o 1. 3. Opa, tem que tirar o 3 porque o 3 tá no B. 6. O 6 nem tá aqui para ser tirado, então esquece. 7. Tira o 7. Então, quem que é A menos B? É o 2 e o 5. Professor, mas e o 1 e o 6 do B? Não, o 1 e o 6 do B não tinha nem como ser tirado, eles não estavam no A. Então sempre faz assim, copia os elementos do primeiro aqui, copia todo mundo do A e tira quem tá no B. Ah, professor, mas tem um elemento... Não, é só tirar quem tá no B. Certo? Então, e se fosse B menos A? Você vai copiar primeiro os elementos do B, 1, 3, 6 e 7, e vai tirar daqui, só daqui, quem tá no A. Ah, professor, o 2, ó, mas o 2 não tá nem aqui para ser tirado, esquece o 2. 3 tem que tirar porque tá no A. 7 tem que tirar porque tá no A. E o 5, professor? Esquece, o 5 não tá aqui nem para ser tirado. Então, B menos A é 1 e 6. Fechou? Legal. Então, as operações aí. Outra operação que eu falei para vocês que eu ia colocar é a questão do complementar. Opa. Tá, é do complementar. E aí eu vou precisar do conjunto universo. Então, vamos supor que o universo seja o 0, 1 até o 10, tá? Os inteiros, de 0 a 10. Tudo bem? Aí eu falo que o conjunto A, gente, é 2, 4, 6, 8 e 9. Certo? Quem é a complementar? A complementar, gente, é os elementos que faltam no A para chegar no universo. Então, quem são os elementos que faltam no A para chegar no universo? 0, 1, 3, 5, 7 e 10. O A complementar também pode ser escrito como A barra, tá? Ou A barra ou A elevado a C. Está sendo muito utilizado esse A elevado a C aqui agora. Tá? O complementar é isso. Então vai ser dado um conjunto universo para vocês. Tá? Então dão o conjunto A, quem é o complementar? É o que falta. Então, por exemplo, quem é o complementar? Pega os naturais. Quem é o complementar dos pares? Ah, são os ímpares. Tudo bem? Quem é o conjunto complementar? Pega os naturais. Né? No conjunto universo é os naturais. Pego todos os números que são múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9. Quem é o complementar disso? São os números que não são múltiplos de 3. Tudo bem? O complementar é isso. Legal? Então aqui estão as operações. Vamos agora falar dos conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Então vamos lá. Importante vocês saberem, tá? Por quê? Porque se o exercício já começa assim, dado x natural. Se você não souber plano natural, gente, você já nem começa o exercício, né? Então quem são os conjuntos numéricos? Primeiro, os naturais, representado por n, né? 0, os números de contar lá, gente. Foram os primeiros criados para contar. Tudo bem? Depois, os inteiros. E aí foi acrescentado os negativos. Então, os inteiros. Depois, os racionais. Vou colocar o nome aqui para vocês. Aqui, naturais. Inteiros. Racionais. Quem são os racionais? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros sem o zero. Quando a gente coloca o asterisco assim, gente, já vou falar da simbologia de asterisco, tá? Então, ó,
quem são os racionais? São todos os números escritos na forma de fração, tá? E A é um inteiro e B também é um inteiro, só que não nulo. B não pode ser zero. Lembra que não pode dividir por zero, gente? Então não pode ir em zero embaixo de fração. Tem os irracionais. Vou denotar aqui os irracionais por I mesmo, tá? Mas tem outra simbologia que eu já mostro para vocês qual é, tá? Quem são os irracionais? São os números que não podem ser escritos na forma de fração, tá? Então são os números que não são escritos na forma de fração. Quem são? São os decimais infinitos não periódicos, tá, gente? Por exemplo, π, raiz de 2, raiz de 3. Olha aqui. Π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 6. Coloquei aqui, raiz de 6, raiz de 7, né? O decimal 1,222223223. Tá vendo? Você sabe a sequência aqui, mas não é periódico, não é uma dízima periódica, tá? Lembrando que dízima periódica, gente, é racional, hein? A dízima periódica, vou também fazer uma aulinha aí do fundamental para lembrar como que escreve dízima periódica em fração, tá? Dízima periódica é racional. E aí, gente, eu tenho aqui depois aquela figurinha que eu vou mostrar para vocês aí. Aí depois eu tenho os reais. Opa. Tenho os reais. E os reais nada é mais que o quê? A união dos racionais com os irracionais. Certo? Então quer dizer que os racionais são o complementar dos irracionais e os irracionais é o complementar dos racionais, tá bom? Então por isso que os irracionais também são denotados pelo quê? Por R menos Q. E dos reais eu tiro os racionais, certo? Então pode ser também R menos Q. E aí tem o famoso desenho que vocês já viram, né? E os naturais são subconjunto dos inteiros, naturais são subconjunto dos inteiros, né? Estão contidos nos inteiros, inteiros dentro dos racionais. E racionais e irracionais não se conversam, né? Se o número ele é racional, ele não vai ser irracional. Porque ou ele pode ser escrito na forma de fração ou não. Beleza, galera? Basicamente, gente, é isso que vocês precisam saber de conjuntos, tá? Mas eu vou fazer um exemplo. Um exemplo de um exercício que cai muito utilizando o diagrama de Venn, tá? E é esse exercício aqui da Mackenzie. E acho que vocês já viram esse tipo de exercício por aí. Vou colocar um aqui. É um exemplo só. Em uma pesquisa com 120 pessoas, verificou-se que 65 assistem ao noticiário A, 45 assistem ao noticiário B, 42 assistem ao noticiário C, 20 A e B, 25 A e C, 15 B e C e 8 assistem aos 3 noticiários. Então, o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é quanto? Galera, esse tipo de exercício, por que ele é estranho? Porque você pensa assim, cara, tem 120 pessoas a pesquisa. Se eu somar tudo isso aqui, já dá mais que 120. Né? O que está acontecendo aí? Galera, aqui, essas 8 pessoas que estão sendo contadas, que elas assistem os 3 noticiários, ela está sendo contada várias vezes. Porque se ela assistir aos 3, ela assiste A, ela assiste B e ela assiste C. Então ela está sendo contada, por exemplo, nessas 65 pessoas que assistem o A. Porque aqui não está escrito que 65 pessoas assistem só ao noticiário A. Ela assiste A. Aí não está falando que é só o A. Deu para entender? Então, tem uma pessoa que está sendo contada várias vezes. Certo? Então, como que a gente desmembra isso? Pelo diagrama de Venn. Tá? Então, o diagrama de Venn, deixa eu fazer o diagrama aqui embaixo. O diagrama de Venn vai ajudar muito a gente. Ó. Então, como eu tenho 3 noticiários, eu vou fazer... Tem também os exercícios com diagrama para 2, tá? Que eu vou colocar no formulário para vocês, para a gente resolver junto depois. Então, vocês talvez já tenham visto isso. Então, aqui A, B e C. Então, o diagrama de Venn desmembra tudo, gente. Ele é lindo. Ó. E sempre por onde que eu vou começar a preencher? Sempre aqui no meio, ó. E o que esse pedacinho do meio representa? Ele representa as pessoas que assistem os 3 noticiários. Tudo bem? Então, sempre começando aqui, ó. Beleza? Quantas pessoas assistem os 3? 8. Então, essa aqui já vou matar, ó. 8 pessoas
assistem aos 3 noticiários. Aí, é como se fosse, eu começo aqui do meio, agora eu vou expandindo. Então agora eu vou fazer esses 3 aqui. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Então eu começo pelo meio e agora eu vou expandir para esses 3 aqui, ó. Tá vendo? Eu começo no meio, aí abre mais um pouquinho, depois lá no final. Só que aí assim, o que representa esse meio aqui? Esse meio aqui, ele representa as pessoas que assistem A e B ao mesmo tempo. Quantas pessoas assistem A e B ao mesmo tempo? 20. Só que se você parar a pensar, o meio de A e B, só pensa aqui, A e B, ó. Se eu apagasse o C, quer ver? Deixa eu apagar o C aqui, só para vocês verem. Se eu apagasse o C, você concorda que o meio de A e B é isso aqui. E o meio de A e B já tem 8 pessoas lá dentro. Tudo bem? Voltei o C. Então eu tenho que fazer uma conta de menos. Porque dos 20 que assistem A e B, eu já tenho 8 aqui dentro. Então eu faço 20 menos 8. 12. Certo? Aí aqui agora, ó. Esse pedaço aqui representa entre o B e o C. B e C são 15 pessoas, mas já tem 8. Então só faltam 7. E aqui agora, ó. Entre A e C são 25, mas já tem 8. 25 menos 8, 17. Certo? Então, agora a gente vai pros extremos. Aqui, né? A, B e C. Quantas pessoas assistem ao noticiário A? 65. Mas eu já tenho uma galera. Pensa aqui na bolinha do A. Eu já tenho uma galera dentro do A aqui, não tenho? Certo? Dos 65 eu já tenho, ó, 12, 8 e 17, que somados dão 20, dão 37. Quanto que falta para 65? Falta 28. E aqui, no B, eu já tenho dentro do círculo B aqui, ó, eu já tenho 27, mas B são 45. Faltam 18. E dentro do C? Dentro do C eu já tenho 7 com 8, 15, com 17, 32. Mas são 42 que assistem o C, então faltam 10. E agora se você ler o diagrama, agora sim eu consigo perceber que esses 28 só assistem A, esses 18 só assistem B, esses 10 só assistem C. Né? Esses 7 assistem só B e C, esses 17 assistem só A e C, esses 12 assistem só A e B. E a pergunta dele é, qual o número de pessoas que assistem somente a um noticiário? Então quantos assistem só A, só B ou só C? Só, né? Então são 28, são 18, são 10. E se eu somar tudo isso aí, vai dar 56. Alternativa letra E. Então, comecem do meio, vão expandindo, expandindo, tá? A gente vai fazer mais exercícios aí no formulário para vocês. Tudo bem? E aí a gente corrige aí na sexta-feira. Então vai cair sobre toda essa teoriazinha que eu passei para vocês, mais esse tipo específico de problema que cai bastante. Beleza, galera? Vou finalizando por aqui. Aquele beijo. E não esqueçam que amanhã eu vou falar de potenciação e radiação. Coisinhas mais do fundamental, mas também são importantes, hein? Valeu? Bora lá!